primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar conversando com a senhora aqui no Sindicato dos Jornalistas. Como você enxerga o impacto da PEC 386 de 2009 no mercado de trabalho para os jornalistas? A exigência do diploma pode realmente proteger a profissão? Olha, a gente não tem pesquisa, então a nossa avaliação, e quando eu digo nossa, né, do sindicato, da Federação Nacional dos Jornalistas, né, que a gente debate isso em todas as nossas reuniões, a gente sempre faz uma avaliação, é que o fim da obrigatoriedade do diploma contribuiu para a precarização da profissão. Por quê? Porque com a formação, né, você passa 4 anos refletindo, ouvindo sobre a profissão, debatendo sobre a profissão, entendeu? E mesmo que ninguém saia pronto, porque eu também acho que ninguém sai pronto da faculdade, eu costumo brincar com meus alunos assim, para mim, o curso tinha que ser de 10 anos, que era para você sair mais preparadinho. Mas isso é impossível, né? Isso é a minha idealização. Mas então eu acho, quer dizer, que a formação ela tem uma série de lacunas, porque a nossa profissão é muito ampla, né? Ela tem um campo de atuação muito amplo. Você, estudante, sai minimamente preparado sobre a realidade do mercado, o que ele pode fazer, como ele deve agir, porque a questão da ética é muito importante. Então, quer dizer, ele sai preparado técnica e eticamente, minimamente, tá? E vai se aprimorando conforme ele vai caminhando. Mas quando as pessoas vão direto no Ministério do Trabalho e pedem a famosa DRT, que é o registro profissional, as pessoas não têm o menor preparo, né? Algumas, inclusive, já fazem de má fé. Essas, então, eu prefiro não comentar. Não é o único fator, mas eu acho que é um fator importante para a precarização, sim. Se você disser, tem dados? Não. Isso são avaliações que a gente faz ao longo do tempo. E alguns argumentam que a exigência de diploma pode limitar a liberdade de expressão. Como o sindicato vê essa questão? Existe um meio termo entre a regulamentação e a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é uma coisa, exercício profissional é outra, né? Essa mistura que fazem, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e tal, vai cercear, vai limitar, isso é uma falácia. Porque, na verdade, quer dizer, quando você tem um patrão, né, a liberdade de expressão é dele, não é sua, porque você segue, né, o famoso projeto editorial, que quem montou foi outro, não foi você, né? Claro, você tem uma margem de negociação para lá e para cá, tem, entendeu? Mas essa questão da liberdade de expressão, ela existe, né, que é o seu direito como cidadão, que isso não tem nada a ver com a profissão, é o seu direito de se expressar, tá? A liberdade de imprensa é outra coisa, é a liberdade que as instituições jornalísticas têm de atuarem, né, sem nenhum cerceamento do Estado, como seria a censura, por exemplo, que a gente já viveu isso várias vezes, em vários momentos, o último aí de 20 anos pela ditadura civil-militar. Então, quer dizer, não interfere, entendeu? A formação é o contrário, a formação, outros argumentos assim, não, mas elitiza a profissão porque os comunicadores populares não têm dificuldade de acesso à universidade. O comunicador popular é outra coisa, porque ele é uma militância. Ele, muitas das vezes, ele se vale das técnicas, do jornalismo e tudo mais, mas é um trabalho de militância política, entendeu? É outra coisa. A maioria não vive disso. São poucos, quer dizer, você tem na Maré, tal, mas são bolsas, quer dizer, é uma coisa, sabe, assim, tipo quebra-galho para você sobreviver, né? E muitos desses buscam a universidade para se aprimorar e se aprofundar, entendeu? Então, e o comunicador popular, ele age ali dentro da sua comunidade.
O jornalista não, ele atua em todas as frentes. E a questão do Gilmar Mendes, do relato de Gilmar Mendes, ministro, a senhora acha que foi um aspecto de censura? Era a conjuntura, entendeu? A pressão que se fazia, foi uma interpretação equivocada dele ao misturar, né, liberdade de expressão, porque isso já estava no processo, entendeu? E ele absorveu. E o lobby, né, que o lobby dos patrões é muito forte, né? Quer dizer, você vê aí o poder da Globo, o poder da Folha de São Paulo, né, que é imenso, né? E na época isso foi capitaneado pela Folha de São Paulo. É o quê? É o projeto neoliberal, entendeu? Que não admite você ter, digamos, normas para nada. Quem faz as normas são eles. É isso, entendeu? Assim, trocando assim em miúdos e simplificando bastante, é isso. O projeto neoliberal é esse. Eles não aceitam sindicato, eles não aceitam faculdade, eles não aceitam nada. A formação, quem forma são eles. Mas acontece o seguinte, eles continuam contratando profissionais formados. Eventualmente, um QI entra, um economista, um advogado, e é diferente também do colaborador, daquele que vai ter a sua coluna, o colunista. Esse a legislação nunca impediu, né? Só que ele é restrito ali. O colunista, ele é especialista numa determinada área e vai escrever sobre aquilo. E, na sua visão, a obrigatoriedade do diploma influencia diretamente a qualidade do jornalismo no Brasil? Como a formação acadêmica pode ser um diferencial nesse cenário? Eu acho que sim, porque quanto mais você tem um profissional preparado, capacitado, entendeu? Melhor ele vai, entendeu? Atuar. Um profissional que recebeu uma formação mínima, que é a universidade, tá? Que vai levá-lo, vai apontar para ele vários caminhos e ele vai escolher, né? Você que está terminando o curso, você já fica ali, eu quero essa área, quero aquela, quero assessoria de imprensa, quero redação, quero TV, né? Quer dizer, porque você já tem uma visão mínima, mesmo que você não tenha feito estágio em nenhuma dessas áreas, mas você tem informação e conhecimento sobre isso, para você fazer essa opção. Diferente, entendeu? De você acordar e querer ser jornalista. Desde que o STF decidiu pela não obrigatoriedade do diploma, houve uma desvalorização perceptível da profissão e aumento da concorrência desleal no mercado? Como o sindicato está atuando para proteger os jornalistas? Olha, estamos de mãos atadas até que a gente consiga a aprovação da PEC do diploma, que já passou pelo Senado, já foi aprovada, está na Câmara, esperando uma oportunidade de ser aprovada. Né? Que oportunidade é essa? Que a maioria dos deputados, né, aprovem, que a gente tenha uma garantia, vou botar entre aspas, de que vão votar a favor para que seja aprovada. É uma votação em 2 turnos, quer dizer, são 2 votações. Então não pode ser assim, votei sem querer e lá depois voto contra. Porque se não tiver a maioria, é que não passa. E aí a gente perde todo esse trabalho de anos que a gente vem construindo, primeiro no Senado e agora na Câmara. Então a gente está fazendo esse trabalho agora, porque a gente achou, eu particularmente acho que a gente achou, a gente viu um cenário e esse cenário não se concretizou inteiramente. Por quê? Porque a gente tem um Congresso que é contra, digamos, que luta contra o Executivo. Né? E a gente avaliou assim, a gente tendo um executivo mais favorável à classe trabalhadora, que seria mais fácil, mas só que esse Congresso que está aí, eles mais fazem barulho do que trabalham. E aí a gente fica sempre... A gente já fez Ocupa Brasília mais de uma vez, indo lá conversando com parlamentares e tal. Com quem a gente conversa está de acordo. Diz que vai votar, mas aí o tempo passa e você tem que refazer tudo de novo. Até o momento que a gente vai dizer assim, bom, temos uma garantia, vamos arriscar e pedir para o presidente da casa, que não, eu acredito que esse ano isso não aconteça mais, então, para a gente ter de volta essa obrigatoriedade. E você precisa
né, de ter condições favoráveis, porque não é só botar para votar. Se os deputados não estiverem envolvidos, não estiverem, digamos, apoiando de fato, a coisa não vai ficar pior para a gente. Com o avanço das redes sociais e da criação de conteúdo independente, a exigência do diploma ainda se mantém relevante no atual contexto digital? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por quê? Porque mesmo que você tenha muitos empreendedores, quanto mais preparado você chega para fazer essa construção, seja do seu site, seja, enfim, das suas mídias, melhor você vai ter oportunidade de fazer bem. Porque muita gente acha que não, se eu domino a tecnologia, o resto vem a reboque. Não é verdade. E como o sindicato avalia as chances da PEC ser aprovada? Que estratégias estão sendo adotadas para sensibilizar o Congresso e a sociedade sobre a importância dessa proposta? A gente está aí fazendo esse movimento, né, desde o ano passado, né, que a gente está aí, que a gente retomou essa luta, porque estava tipo na gaveta. A gente tirou da gaveta, fez essas idas a Brasília para sensibilizar. Os sindicatos localmente estão procurando os seus parlamentares, né, a sua base parlamentar para fazer essa sensibilização, mas são 513 deputados, que você precisa ter 50%, então é muita gente. Então, por exemplo, os estados que têm maior dificuldade, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são as maiores bancadas. Nós aqui temos quase 50 deputados para sensibilizar. Não temos perna para sair atrás de cada um, entendeu? A gente até tenta, mas a gente se esforça, mas tá difícil. Depende que todos respondam também. Exato, porque você fala com o assessor vai falar com ele, aí você não consegue sensibilizar o assessor, aí o assessor não leva ao deputado, e por aí vai, entendeu? E a criação de um Conselho Federal de Jornalismo poderia ser uma alternativa para a regulamentação da profissão, sem restringir tanto a entrada no mercado? Como o sindicato vê essa possibilidade? A federação e os sindicatos têm um projeto de Conselho Federal de Jornalistas, entendeu? A gente tentou no primeiro governo Lula, olha quanto tempo, hein? A gente também tinha um projeto pronto, só que esse projeto de lá para cá já foi reformulado, e o presidente Lula mandou para o Congresso, porque a criação de um conselho tem que ser iniciativa do Executivo, ou seja, do Presidente da República, tá? É um outro trâmite. E aí tem que ser assim, o Presidente da República manda um projeto para o Congresso, e o Congresso, então, avalia, aprova ou não. O que aconteceu? O Lula mandou o nosso projeto. Bateu no Congresso, as empresas começaram a bombardear que era censura, que era isso, que era aquilo. Por quê? Porque é o conselho que te chancela para você atuar no mercado. Tá certo? Então, o que acontece? Você está retirando o poder das empresas que querem o quê? Elas dizerem quem é o jornalista para ela. Aí bombardearam, o projeto foi retirado, o Executivo retirou num curto espaço de tempo. Dizem, eu não tenho dados concretos, mas que foi o projeto que voltou mais rápido, que foi retirado mais rápido, foi o nosso, por pressão das empresas. O oligopólio dos meios de comunicação no Brasil impedem a democratização da comunicação. A comunicação não é democrática nesse país. A gente está investindo, digamos assim, as nossas forças na aprovação da PEC. E o projeto a gente vai avaliar um outro momento mais oportuno. E existe articulação do sindicato com outras entidades de classe ou movimentos sociais para apoiar a aprovação da PEC do diploma? Sim. Como essas alianças podem fortalecer a causa? Nós temos, por exemplo, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, apoia a PEC, entendeu? Já se manifestou mais de uma vez. Temos a BEG, que é a Associação Brasileira do Ensino de Jornalismo, que também que é nossa parceira, uma instituição parceira, a Intercom, a SBPJ, né, no campo acadêmico, principalmente, nós temos muitas alianças, né? No campo profissional, quer dizer, a gente tem
mais com a ABI, porque também não temos assim tantas instituições que defendam os interesses dos trabalhadores. Você tem outras instituições, mas que são mais ligadas ao patronato. O sindicato ele tem uma atuação diferente e mais limitada, porque ele é regido e é fiscalizado tudo pelo Ministério do Trabalho. Por isso, quem emite o nosso registro não são os sindicatos, é o Ministério do Trabalho que emite o registro profissional, que deveria ter, por lei, tem a obrigação de fiscalizar, só que não fiscaliza. Se a gente faz denúncia ao Ministério do Trabalho, meio que fica por isso mesmo, porque eles não vão lá na empresa fiscalizar para ver o que está errado, para multar, fechar, se for o caso, enfim. Não. Aí entra N outras questões e não vai. Então, quer dizer, o sindicato tem uma atuação limitada de fiscalização, porque ele não tem o poder de fiscalizar. A gente fiscaliza politicamente, mas não legalmente, né? Porque não tem uma lei que nos ampare. Mas nós temos uma força política que é de fiscalizar as empresas. O que está acontecendo de errado, a gente denuncia, leva para o Ministério Público do Trabalho, para uma ação mais efetiva e tal. Enfim, a gente tem ferramentas, tá?